Alguma vez você parou para se perguntar como que eu posso desenvolver o hábito da leitura? Ou mais, como que a leitura pode fazer diferença na nossa vida? Ou levar uns livros para sua vida, mas você ainda não conseguiu pegar um livro, não faz a menor ideia do tipo de livro que você gosta. Você que é pai ou mãe responsável, como estimular seus filhos a cultivarem o hábito da leitura? Vamos cada vez mais entrar no assunto sobre a questão do cotidiano com mais livros na nossa vida. Perfeitamente como é possível estimular as crianças a desenvolverem o hábito da leitura. E para isso nós vamos conversar com Samantha Valdívia. Ela é pedagoga, também tem pós em neuropedagogia e tem formação na área de jornalismo. E ela fez uma coisa muito interessante, que foi criar uma campanha. A campanha se chama Pequenos Leitores. Ficou curioso, curiosa? Nós vamos saber agora por que, Samantha, você projetou, né, trouxe essa campanha para começar a formar leitores. Quem seriam esses leitores? Mas, principalmente, por que essa campanha começou? Bom, essa campanha Pequenos Leitores, ela começou em 2020, que foi ali no começo, né, da pandemia do coronavírus. Eu, junto com a arteterapeuta Renata Sudré, a gente já tem alguns projetos e a gente resolveu criar essa campanha de incentivo à leitura, porque nós percebemos que com aquele isolamento social, ainda mais naquele início, que a gente não conhecia muita coisa, as crianças, as famílias, elas iam ter mais acesso à tecnologia, né? Então a gente pensou, por que não criar uma coisa que vai incentivar o hábito da leitura, não só entre as crianças, mas entre a família, e a criança e a família não vai precisar sair de casa. Então, a gente teve a ideia de criar essa campanha Pequenos Leitores, e além da leitura, a Pequenos Leitores, ela também incentiva a criatividade e a arte. Começou isso, né, no período da pandemia, né, aquela confusão com lockdown, as pessoas tendo que ficar muito dentro de casa. Quais são as ações? O que é feito para que esse processo, né, de fomentar esse hábito aconteça? Bom, o que a gente dá de dica, o que até eu vejo na prática, porque eu tenho 2 filhos, né, é você dar o exemplo. O primeiro passo é dar o exemplo. Então, ali, como você não quer nada dentro de casa, pega um livro, começa a ler, aí o filho, a filha vai começar ali a pegar também um livro, mas o que eu acho mais interessante desse momento, o que eu acho mais legal, mais mágico, é quando a família se envolve na história. Então, ali, antes de dormir, mãe, lê uma história. Se o filho não sabe ler, você vai lendo a história para ele vai acompanhando as imagens, você mostra, olha aqui, filho, a imagem do livro, né? Sempre incluindo ele muito na história, né? Naquele momento. Quando o filho já sabe ler, que é o caso do meu filho mais velho, e assim, ele adquiriu um hábito da leitura, agora ele está entrando numa pré-adolescência, está um pouco mais difícil. Mas ele já leu durante muito tempo, que foi muito bom para o vocabulário dele, para o aprendizado na língua portuguesa, na escrita dele. Então, o que foi muito bom foi o quê? Eu começava a ler o livro com ele e eu falava assim, e eu sei que às vezes o livro é um pouco grosso, né, é maior, tem mais páginas. Então, você fala assim para o seu filho, filho, eu leio uma página, você lê outra. Eu leio um trecho, você lê outro. Então, você ir fazendo essa troca com a criança é muito interessante. E no caso, quando surgiu a campanha dos pequenos leitores, vocês tinham uma live, por exemplo, era uma live diária, ou vocês tinham um canal, um YouTube, onde as pessoas ouviam as dicas, a questão ficava só nas dicas, como é que era esse processo, como é que ele se desenrolava? No início da campanha Pequenos Leitores, né, a gente só tinha as redes sociais ali, a parte digital, né, então era a minha rede social, né, que eu tenho um blog, e a Renata Sudré, que é arteterapeuta, ela também tem uma rede social, então a gente divulgava apenas nas nossas redes sociais particulares, né, vamos dizer assim, nos nossos perfis pessoais, né, de trabalho pessoal. E aí, depois que a campanha começou, ela começou em 2020, Admilson, com um escritor parceiro. A gente só tinha um escritor parceiro na primeira edição. E aí a gente começou, e a gente foi vendo a necessidade de criar uma página para a campanha, né? Porque até para explicar para as pessoas entenderem melhor como que a campanha acontece, né? Para entender um pouco melhor desse processo. Além da leitura, a gente incentiva a criatividade e a arte.
Então, todo ano, que acontece uma edição por ano, todo ano a gente engloba a leitura e a criatividade. Então, por exemplo, na primeira edição, nós fizemos uma campanha de criatividade. Então, a criança, junto com a família, tem que fazer uma foto com os livros que ela tinha em casa. E aí, a foto que a gente julgasse ali mais criativa ganharia o livro dos parceiros e alguns prêmios. E a gente foi melhorando tudo isso. E aí, a gente criou uma outra coisa interessante, que foi o nosso mascote Leleco, em 2022. O Leleco chegou e a gente pegou esse mascote para incluir ele na campanha, porque a gente viu que seria mais legal para a criança ter ali uma coisa mais visível para ela. Então, aí a criança tem que fazer o quê? Criar uma capa com o Leleco. De repente, ela lê um livro que ela gostou, e então ela tem que recriar uma capa com o mascote Leleco. Então, a cada ano, a gente muda essa criação, justamente para a criança que já participou um ano conseguir participar do outro de uma forma diferente. E essas ações, vocês movimentam os estudantes, os menores. Aí eu queria que você falasse um pouco qual é essa faixa etária, né, que tipo, né, qual o tipo de estudante em termos de idade, né, tem diferença ou não escola da rede pública ou privada, e se está restrito ao estado de vocês envolvendo só ações digitais. Na verdade, qualquer pessoa pode participar, de qualquer lugar, até do mundo, né? Que a gente dá um jeito de enviar aí os prêmios. Lembrando que os prêmios que são enviados, eles não têm custo nenhum para o vencedor. Então, às vezes, tem uma criança, assim, uma família um pouco mais humilde, uma escola pública, uma escola estadual, a gente envia esses livros sem nenhum custo para os vencedores. Qualquer criança de 5 a 12 anos pode participar. E aí o mais interessante é que na edição do ano passado, uma criança de uma escola, uma professora viu a nossa campanha, ela também é escritora e tudo mais, ela foi parceira e ela levou para a escola. E aí as crianças da sala participaram. E aí uma delas ganhou a campanha, né? São 3 categorias, ela ganhou em uma categoria. E a entrega dos livros foi feita lá na própria escola, é uma escola municipal daqui da Baixada Santista, né? De São Vicente. E aí foi entregue lá na sala de aula. Então, aquela criança recebendo aquela caixa com um monte de livro, os amigos vendo. Então, aquilo ali foi até mais, né? Porque além de incentivar para a criança e para a família, já reverberou ali na sala toda, né? Para as outras crianças também. Vocês têm algum processo de mensuração, de verificar estatisticamente os resultados desse projeto, como é que ele já está, ou o que vocês já alcançaram? Na verdade, esses resultados a gente acaba até conseguindo ali durante a campanha, né, nos feedbacks que as famílias enviam para a gente. Ai, obrigada, foi muito legal essa campanha. O meu filho e eu tivemos um tempo aqui de qualidade muito bacana. A gente usou a nossa criatividade, usou material que a gente não usava aqui em casa, porque às vezes a gente faz algumas campanhas de criatividade para usar material reciclável. Então, tem algumas coisas que a gente trabalha ali. E aí as famílias agradecem e também a gente tem o feedback dos escritores, né? E quando a gente não vê campanha, né? E aí, durante a campanha, a gente foi vendo essa necessidade de conseguir mais escritores. E esse meio da leitura, quem está nesse meio dos livros, ainda mais nessa era da tecnologia que a gente está vivendo, é muito difícil, né? Ter espaço para escritores de livros infantis e infanto-juvenil. E a gente viu também a campanha Pequenos Leitores como um meio de incentivar e estimular e divulgar o trabalho de vários escritores, né? Isso foi bem bacana também. E a partir disso surgiu algum outro projeto? Vocês conseguiram, de repente, concatenar com alguma outra ação? Teve algum grupo, alguma instituição, entidade que procurou vocês para algum tipo de parceria? Bom, por enquanto ainda não teve. O que teve em 2022, que foi um marco assim na campanha, que foi quando a gente criou o mascote Leleque, né, que ele entrou na campanha, foi a gente conseguiu espaço em mídias sociais importantes aqui da Baixada Santista, né, que uma delas é afiliada da TV Globo. Então, nessa edição, foi muito legal, a gente teve mais de 150 Leleques. E você sabe que para a gente ter essa divulgação, né, usando a leitura, usando os livros, é um pouco mais difícil na era tecnológica que a gente vive. Então, para a gente, assim, a edição de 2022 foi uma edição muito marcante mesmo.
E para os pais que estão nos assistindo, responsáveis, e até mesmo os professores, né, educadores, entenderem um pouco mais, né? Quero explorar um pouco da seu conhecimento em neurociências em relação à aprendizagem. Qual é a importância desse hábito de ler para criança em formação? Bom, existe no cérebro um sistema chamado sistema de recompensa, né? Então, quando a criança está ali, principalmente criança, né? Isso serve para adulto, mas principalmente na fase da criança que ela está ali desenvolvendo o cérebro dela. O sistema de recompensa, ele acontece o seguinte, você faz uma atividade e envia essa atividade para o córtex, né? Pré-frontal, que fica aqui na frente. E aí, ele assimila essa informação e ele vê se essa informação dá prazer ou não. Se essa informação ela é prazerosa, que é o caso da leitura, que é um momento prazeroso, que está ali em família, bacana, né? Que a criança está explorando, está vendo imagens, está estimulando ali várias coisas dela, não só a leitura, mas a criatividade, a imaginação. Ele manda que é prazeroso, né, para esse sistema de recompensa, e esse sistema de recompensa ele começa a pedir cada vez mais, porque ele quer essa recompensa cada vez mais. E aí, no dia seguinte, vai dar vontade da criança ler de novo, e no dia seguinte, de novo. Então, esse sistema de recompensa é como se fosse um ciclo, né? Você faz uma coisa prazerosa e ele pede novamente. Faz uma coisa prazerosa e ele pede novamente. Então, isso que é legal de você ter essa constância, né? Esse hábito da leitura em família mesmo. Essa questão, Samantha, dos pais, né, grávidos, né, ainda durante a gestação, de às vezes cantar com a criança, né, com o bebê ainda na gestação, de ler livros, muitos se sentem um pouco estranhos, esquisitos, né, achando, não, mas que estranho, eu estou aqui, ou a mãe falando com a barriga, ou o pai falando com a barriga, não. Às vezes, alguns se pegam assim meio, né, estranhamente naquele processo. Quer dizer, o que isso é bom realmente, de fato, né, também na gravidez, e para o bebê, vale a pena continuar assim no processo de ler, né, de colocar ali de noite, né, às vezes as pessoas acham que tem que ficar ali balançando a criança para dormir, e às vezes uma música, uma leitura para ela é um processo em si para que ela possa adormecer. Como é que seria isso de fato? É isso mesmo? É exatamente isso. O bebê, ele já é um bebê. Ele só está dentro da barriga, mas ele já é um bebê ali. Então, ele já entende, ele já ouve, né? Ele só não fala e vê, mas ele entende e ouve. Então, é muito importante que os pais ali, a família, tenham essa interação com o bebê. Por quê? Porque ele vai nascer e aí ele vai reconhecer aquela voz, ele já vai reconhecer aquele hábito, ele já vai reconhecer aquele ritmo. E aquilo vai fazer o bebê o quê? Se sentir mais parte da família. E aí vai fazer o bebê o quê? Ficar um pouco mais calmo, né? Vai fazer o bebê se sentir incluído ali na rotina familiar. E tudo isso só faz bem, né? Não tem como isso fazer mal. Um bebê que chega num ambiente que ele não conhece, mas que ele já reconhece e se sente parte, se sente incluído, então o ambiente familiar ele já fica ali mais redondinho, mais leve, mais tranquilo. Então é bom para o bebê e acaba sendo bom, consequentemente, para os pais também. Tanto esse movimento da arte, né, de brincar ali, às vezes, quando ele está um pouco maior, à medida que a idade permite, né, brincar com tinta, brincar com massim, criar coisas, né, empilhar coisas e por aí vai. E também colocar o livro né, na frente dele, no quarto, na medida que ele consegue pegar, ver as gravuras, e o pai e a mãe ter essa interação mesmo de contar, de à medida que ele consegue falar, criando algumas coisas com as figuras. Vai nesse ritmo, é possível fazer o crescimento e fomentar o hábito nesse sentido? Com certeza. E às vezes a gente pensa assim, né? A criança, eu não tenho tempo para ficar com meu filho, para brincar, para ler um livro, eu não consigo, eu trabalho o dia inteiro, meu filho fica o dia inteiro na escola. Mas a gente fala, não é do dia inteiro ou do tempo todo interagindo com a criança, né? São pequenos momentos, mas constantes momentos, né? Isso que é o mais importante. Se todos os dias você pegar 30 minutos do seu dia e se dedicar ao seu filho, a criança que tem ali do seu lado, seja lendo um livro, seja empilhando o brinquedo, seja desenhando, brincando com pintura, o momento que você está ali presente realmente, sem nenhum tipo de distração, para a criança é importantíssimo, porque vai estreitar os laços familiares, os laços afetivos, né? Isso vai fazer com que a criança sinta o quê?
parte da família, seja mais confiante, a autoestima mais elevada. Então, assim, a tendência é o quê? A criança ir se desenvolvendo ali de uma forma mais saudável. Isso é o famoso tempo de qualidade, porque muitas vezes pai e mãe estão o dia inteiro no mesmo lugar com a criança, mas não quer dizer que está tendo interação, relacionamento, e às vezes não tem nenhum tempo de qualidade, né? É a criança vendo uma TV ou fazendo uma coisa sozinha, o pai e a mãe cada um no lugar, não se tem um processo de fato ali para se ter um tempo de qualidade, por menor que seja ele. É possível colocar, né, introduzir na família o hábito da leitura, mesmo que os pais não tenham esse costume? Sim, eu acredito que sim, porque não tem como, você acaba criando o hábito da leitura. Eu mesma sou prova, eu falo isso com propriedade, porque eu criei a campanha, mas na verdade eu não lia muito, né? Eu queria incentivar muito a leitura na vida do meu filho, que estava ali no processo, ali, ele começou a ler na pandemia, então foi um processo ali que estava na minha vida realmente, consegui implantar nele, mas eu mesma, né, por conta da correria, fazendo mil coisas, não conseguia ler. Mas aí, desde o ano passado, eu vim com essa meta, que eu sempre coloco metas. Eu vou ler um livro por mês. E estou nessa de ler um livro por mês. Não consegui cumprir a meta ano passado. Então, esse ano, eu falei, eu tenho que cumprir. Esse ano, eu já li 3 livros. Estou no meu 4º livro. Então, assim, e aí isso é bom também, porque você pegou o hábito que você queria colocar na vida do seu filho e acabou reverberando ali para a sua vida, né? E aí você acaba saindo um pouco do celular, um pouco de rede social, um pouco de notícias da televisão mesmo, seja, você entra ali no mundo do livro, você começa a imaginar, o seu cérebro, ele começa a ficar mais leve, você dorme melhor. Muitas vezes eu me pego até, estou lendo assim, o livro às vezes fica aqui e eu acabo dormindo, pegando um sono. Então, assim, para dormir é melhor. O cérebro realmente ele começa a identificar que você está lendo, né, que seu cérebro não está agitado naquela agitação da tela ou qualquer outra coisa, você está ali lendo, está entrando num mundo diferente, está abrindo seus horizontes. Então, com certeza, a leitura melhora tudo na nossa vida. E é possível, né, em tempos de tanta discussão em relação ao uso do celular nas escolas, você, com esse seu conhecimento da neurociências, fazer um pouquinho do paralelo dos pais entenderem, os responsáveis, essa questão de celular e livro. O que de fato o livro ajuda, o que de fato tem o celular, e se dá para citar, por exemplo, qual seria uma idade mais ou menos recomendada para o celular entrar na vida da criança, mas como? Bom, vamos lá. Por partes, porque esse tema de celular é um tema muito abrangente, né, que a gente passaria aqui horas conversando. Eu acho que o celular tem que entrar na vida da criança mesmo depois ali dos seus 9, 10 anos. É difícil? É difícil. É muito desafiador, mas é possível. Claro, ela vai ver uma televisão, vai ver um desenho, mas o que eu falo para o meu filho, né? Meu filho tem 11 anos. Filho, eu não quero que você deixe de viver a vida real para ficar na vida virtual. Então, eu não quero te proibir de ficar jogando um jogo, por exemplo, mas vai ter limite. E o limite do meu filho é 3 horas por dia. Só. O celular bloqueia e ele não faz mais nada no celular. E ele tá conseguindo manter isso bem. Aí, como é que entra a leitura? Na hora que ele estiver sem o celular, ele vai fazer o quê? Falei, filho, vai ler o livro. O que eu faço também? Deixa os livros na altura, ali próximo deles, né? Porque fica mais fácil para pegar. E o que acontece no cérebro quando ele troca o celular pelo livro ou ao contrário? O celular, ele é muito rápido, né? São vídeos rápidos, jogos com muitas informações, muitos estímulos. E isso manda o quê para o cérebro? É aquilo que eu falei do sistema da recompensa, tá prazeroso, tá legal. Então, a criança vai ficando cada vez mais viciada. E já foi até relacionado com droga, porque realmente é uma droga, né? O que o cérebro entende é que é uma droga, ele vicia realmente. Então, quando você tira, vai ter um pouco de abstinência, né? Pode ser que a criança no começo ela fique nervosa, quando ela é um pouco maior, você já consegue conversar de igual para igual. Olha, faz mal mesmo. Olha aqui, você mostra dados para a criança, que é muito importante você mostrar. Quando a criança tem 10, 11 anos, já dá para você começar a mostrar. Olha aqui o que a Associação Brasileira de Pediatria fala sobre o uso do celular. Não é a mamãe que está falando, não é o papai, é os profissionais que estão falando. Então, a criança começa a entender que aquilo realmente só traz malefícios para a vida, né? Aquele uso em excesso.
E aí, trazendo a leitura. A leitura vai fazer a criança imaginar, vai fazer ela criar, vai expandir o vocabulário dela, e aí ela vai começar a perceber a diferença que se faz no aprendizado, que é o que eu percebo no meu filho. Né? Eu falo isso porque eu vivo na prática isso. Quando ele vai fazer um texto, ele tem ali todo o repertório para fazer um texto. Quando ele faz uma leitura na sala de aula, isso mexe até com a autoestima da criança. Ele consegue ler a pontuação corretamente, ele lê pausadamente. Então, por quê? Porque ele já conhece já conhece a pontuação, ele já sabe como fazer uma leitura, né? Ele já consegue ler corretamente porque ele já tem esse hábito criado ali com ele. E parte disso que você está falando, Samantha, tem também no primeiro livro que você escreveu, né? Quando que você escreveu esse livro? Por que você sentiu essa necessidade de abordar esse tema? Bom, eu escrevi esse livro em 2022, e aí em 2023 a gente foi começando ali a dar os primeiros passos para a publicação dele, e o ano passado eu consegui lançar esse livro. Então, eu chamava de método, né? Mas eu acredito que método é uma palavra muito engessada, né? Que parece que você tem que seguir aquele método, né? Ali, sozinho. Mas, na verdade, quem ler o livro, que ele é ideal para pais, educadores, responsáveis, tios, madrinhas, avós, quem ali realmente está interessado na criação, na formação de crianças. E aí, nesse livro, que se chama Árvore da Educação, que eu digo que é um método, por quê? Porque eu criei 5 caminhos. Então, esses 5 caminhos que são planejamento de tempo, controle dos sentimentos, lazer, educação e telas, e ali nesses 5 temas eu dou algumas dicas ali, seguindo essas 5 coisas de forma saudável, de forma linear, equilibrada, eu acredito que é o que eu vejo no meu dia a dia também com os meus filhos, que você acaba criando e formando uma criança mais saudável, com mais inteligência emocional, sabendo lidar com sentimentos, com mais autoestima, mais segurança, e o principal que é estreitando os laços familiares. Para você que está nos acompanhando aí no YouTube, para você que está ouvindo aí o podcast, não precisa se preocupar, nós vamos deixar tudo na legenda, as informações, como encontrar o livro, como que você pode adquirir esse livro, se você tiver interesse, como que você pode acompanhar a campanha dos pequenos leitores, vai ter todas essas informações, inclusive como você pode contatar também a Samantha na nossa legenda, para você ficar tranquilo em relação a isso. E como é que você avalia hoje, Samantha, as escolas em relação aos livros? Será que a gente tem um processo já interessante, já bacana, de fomentação dos professores, tanto ali no ensino fundamental, quanto no médio, mesmo não sendo português, mesmo não sendo literatura, as outras disciplinas também estão tendo esse tipo de preocupação de trazer o livro para a sala de aula? Olha, eu acredito que a gente consegue incentivar mais. Eu ainda acho que é pouco. Eu ainda acho que é pouco, até porque só o livro, claro que já seria muito, mas só o livro talvez não resolva tanta coisa, porque às vezes não atrai o jovem, principalmente o jovem, só o livro. Então teria que trazer alguma coisa a mais. Então, algum tipo de criação que ele faz, criar um livro, um jornal, coisas que ele não vê hoje em dia. Então, isso talvez atraia a atenção dele. Mas eu acho que os professores, que as escolas, elas deveriam insistir sim, né? Algumas escolas têm até, né, biblioteca completa, com vários livros, algumas não têm. E às vezes elas vão uma vez por semana na biblioteca, né, a turma. Eu acho que ainda é pouco. Poderia ir mais, poderia fazer mais rodas de conversas com livros, de repente pegar um tema ali, a sala de aula, um tema que está acontecendo ali, bullying, alguma coisa assim, de repente a sala está muito descontrolada, pegar um livro ali, fazer uma roda de conversa, né, de repente dar para uma sala de jovens, vamos dizer assim, Fundamental 2, né, 15 anos, 14 anos, por ali. Pega uma sala de aula, que livro vocês querem? Temos essas opções, dar essa autonomia para o jovem. Temos essas opções aqui de livros, então eu quero que vocês leiam esse livro, pode ler em grupo, pode fazer discussões, então, de repente, trazer ele de outras formas para a sala de aula.
Quando os pais, enfim, tios, padrinhos, alguém adulto quer dar um livro de presente para uma criança, tem alguma dica? Porque eu percebo muitas vezes que quem não tem esse costume, quem às vezes não tem o hábito de um livro, ou não teve filhos, não sabe exatamente como é que esse processo se dá, quando eu vou a uma livraria, como que eu devo escolher? Tem alguma dica nesse sentido? Tem alguma forma de fazer isso de uma forma mais fácil para acertar na escolha? Olha, uma dica que eu dou, que é o que eu sempre faço quando eu vou escolher um livro aqui para ler, né, para os meus filhos, eu gosto de livros que passem mensagem, né, algum tipo de mensagem que eu acho importante, de repente, para a fase que meu filho está. Então, se de repente minha filha está se descontrolando muito, então eu gosto de um livro que fale mais de sentimentos. Ah, o meu filho está distante de mim, então vou, de repente, começar a ler um livro que fale sobre família, sobre união. Então, você sempre buscar temas que vão chamar a atenção da criança por algum motivo. E eu gosto de livros que trazem alguma mensagem, não apenas historinhas. Lógico, as historinhas são muito importantes, as crianças gostam da história do Lobo Mal, é muito legal, né, talvez para os menores, mas assim, a partir dos 6 anos, eu acredito que livros com mensagens ali, que tem algum tipo de mensagem para a criança agregar e absorver, eu acho que é mais bacana. E aí, quem for presentear pode, né, ficar atento com o assunto que está em vigor aqui naquela história, né? O assunto que vai permeando ali as imagens, as ilustrações, porque também ilustração é fundamental quando a gente está falando de infanto-juvenil, né? Com certeza, a ilustração é essencial, até porque a criança não consegue ali, entender o que está escrito, então as imagens chamam muita atenção, né? Então, assim, imagens claras, imagens com bonecos diversos, né? Que mostra ali um mundo diferente para a criança, que ela não está acostumada a ver no dia a dia dela, né? Imagens que tenham várias cores, diferentes, que vai estimular a imaginação da criança. Porque a gente, às vezes, não se importa muito com isso, né? Pega ali um livro pela história só. Não, realmente, as imagens, elas são muito importantes, principalmente para os menores. E quais seriam as dicas que você, enquanto professora, neuropedagoga, pedagoga, que já escreveu um livro, A Árvore da Educação, deixaria para os pais, quem cuida de crianças, quem está ali também, profissionais da creche, profissionais de locais onde as crianças ficam, às vezes, mais tempo, né, o dia inteiro, e até mesmo quem está, tio, avó, que acompanha muitos netos também, quais seriam as dicas, né, que você deixaria de uma forma geral, com base na sua experiência? Bom, a primeira dica é uma dica super simples, mas que realmente traz resultado. Qualquer adulto que pegar um livro, mostrar para uma criança, a criança vai se interessar. Seja o livro que for. Então, você pegou um livro na mão, está numa sala de aula, está na sua casa, pegou um livro, falou para a criança, vem aqui que eu vou ler uma história. Na hora, você vai ver que é mágico. Né? Outro dia eu fiz isso na sala de aula. Eu cheguei na sala de aula, dei oi para as crianças, peguei um livro e sentei. Eu nem falei nada. Aí veio um, veio dois, veio três, todos vieram sentar. Eu, no meio da história, cada um estava trazendo um livro. Então, você vê que interessante. Você leva o livro e a criança já começa a escolher outro, traz outro, se interessa por aquele momento. Então, se você pegar um livro e falar para o seu filho, filho, vou ler uma historinha hoje antes de dormir, eu tenho certeza que o seu filho vai amar esse momento e vai interagir o máximo, porque é muito gostoso, né, esse momento de leitura. Então, a primeira dica que eu dou é pegar um livro e falar para a criança, vem aqui que a gente vai ler um livro, vou ler um livro com você. Então, assim, essa é a primeira dica. A outra dica que eu dou é o exemplo, né? Então, de repente, seu filho, você já tentou de tudo, seu filho não está se interessando pelos livros, pela leitura, dá o primeiro exemplo você. Começa a pegar ali seu livro, né? Deixa o livro deles ali na prateleirinha dele, no lugarzinho dele, começa a pegar o seu. Aí ele vai aos pouquinhos, nossa, minha mãe está lendo livro, o que será que tem no livro? Ele vai despertar esse interesse nele. Então, essas duas dicas, pegar um livro e dar o exemplo, são as dicas assim de ouro. A outra dica é você, mesmo seu filho sendo um pouco mais velho, que às vezes ele vai crescendo, vai entrando na adolescência, ele às vezes pode perder esse hábito da leitura. Chamar o filho para ler, ou então, que livro você quer? Vem aqui escolher um livro, né? Leva isso para ele, deixa ele escolher um livro. Ah, vamos ler eu e você. Eu leio uma página, você lê outra. Eu leio uma página, você lê outra. Aquilo ali, aos poucos, vai criar de novo o hábito da leitura nele. E cada pai, cada pessoa pode, né, dentro do seu momento, e conforme a personalidade e como, né, aquela criança ou adolescente for
abstraindo naquela situação, for lidando com aquela situação, vai se envolvendo ali com outras coisas. Ah, vamos desenhar uma coisa sobre isso? Vamos desenhar esse personagem? Ah, vamos fazer um teatrinho? Às vezes tem os dedoches, né, que colocam nos dedos, ou tem os fantoches, encaixa na mão, dá para fazer teatrinho de varal, teatrinho mesmo, às vezes usando bichinhos, os bonequinhos que tem, com papel ou não, ou teatro, nós mesmos sendo os personagens, às vezes estimulando para fazer o aniversário de alguém da família, numa festa que tem na família, num evento, no Natal, dá para ir brincando um pouco e trazendo isso para um lado mais prazeroso, não é isso? É exatamente isso. A leitura, ela vai trazer outros estímulos que são super benéficos para a vida da criança, para o desenvolvimento integral dela, né? Tanto cognitivo quanto social. Então, você vai trazer ali, além dos temas, dos livros, das mensagens, esse outro lado, né? Você vai trazer o lado do brincar para ela, porque ela vai imaginar um monte de coisa, ela vai acabar levando aquela história em algum momento para uma brincadeira, para um desenho, né? Você senta ali com seu filho para desenhar, de repente você está vendo o filho está desenhando uma história que vocês leram. Então, esses momentos de leitura, eles vão trazer também outros momentos prazerosos em família, para estreitar os laços familiares, ter o tempo de qualidade fora das telas, usando a imaginação, a criatividade. Momentos de leitura. Principalmente fomentar o hábito de ler, mas os momentos que são prazerosos, e como a Samantha explicou para a gente, né, o cérebro vê isso como uma forma de obter prazer, vai pedir mais, vai ficar mais interessado, né, a pessoa vai querer ler mais. E que tal, então, para começar a estimular esses momentos de prazer, você pode levar seu filho de qualquer idade, por exemplo, para uma livraria. Leva ele para a área infantil, mostra os livros, deixa ele ver as capas, deixa ele escolher, deixa ele se interessar. Alguma coisa vai chamar a atenção dele. E, a partir daí, vai se construindo um hábito. Isso pode ser com a criança menor, pode ser com uma criança maior, 8, 9, 10 anos, com o pré ou o adolescente. Por quê? Porque ele não vai escolher só pela capa. De repente, aqueles que já têm um pouco mais de amadurecimento, vai ler a parte de trás do livro, na contracapa, vai ver o resuminho, vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção dele, e a partir daí ele vai se tornar um leitor de um assunto específico que ele começa a gostar. Quem disse que livro não é um bom presente? Então, você pode, em vez de dar o presente, ir com a pessoa escolher o presente, pode dar um voucher de uma livraria, né? Tem os gift cards que você compra pela internet. Então, tudo isso é uma forma muito interessante da gente começar a criar e fomentar o hábito de ler. A ação para criar o hábito da leitura, ou, mais do que isso, fomentar esse costume, é tão interessante, e projetos como a Campanha Pequenos Leitores, que a Samantha criou junto com a amiga Renata, que é uma arte educadora, isso faz todo um processo de envolvimento. Não é só a criança, né? A família se envolve. E quer uma coisa mais interessante, mais prazerosa do que estar junto, todo mundo ali se divertindo, fazendo uma coisa que gosta, e o livro pode render várias outras ações, várias outras situações de passear, de desenhar, de brincar, de tornar aquilo dentro de um projeto lúdico, uma outra forma de você continuar compartilhando a história daquele livro. Então, que a campanha Pequenos Leitores inspire você também a, quem sabe, participar da próxima campanha, que a gente vai deixar na legenda, ou, às vezes, criar até um projeto na sua comunidade, uma campanha na sua comunidade. Independente de você participar ou criar, o mais importante é que a gente continue lendo muitos livros.